O significado da construção do Museu de Belas Artes. Sou Mokichi Okada, líder espiritual da Igreja Messiânica Mundial. Gostaria de manifestar meus sinceros agradecimentos a todos os senhores que, apesar de atarefados, compareceram hoje. O motivo pelo qual pedi que apreciassem o museu, em especial antes da sua inauguração, é porque gostaria de expor minhas aspirações em breves palavras e também de ouvir as críticas dos senhores especialistas e dos demais convidados de diferentes segmentos. Originariamente, o ideal da religião é a criação do mundo de verdade, bem e belo. A verdade e o bem são elementos de caráter espiritual, mas o belo, que se expressa por meio de formas, eleva a alma do ser humano a partir da visão. Como é do conhecimento geral, a arte religiosa era muito próspera não só no Ocidente, desde o período que abrange a antiga Grécia e Roma, até aproximadamente a Idade Média, mas também no Japão, desde a época do príncipe Shotoku, 574-622, até o período Kamakura, 1192-1333. É incontestável o fato de que a religião foi a mãe de todas as artes, seja da pintura, da escultura, da música. Todavia, na era contemporânea, esse elo entre religião e arte se enfraqueceu pouco a pouco e ambas acabaram se distanciando. Nessa situação, também pela influência da ciência moderna, com frequência ouvimos falar atualmente que a religião se encontra estagnada. Pelo motivo exposto, acho que a religião e a arte devem avançar juntas, tais quais as rodas de um carro. Desejo falar de forma sucinta sobre o papel do Japão. Tal como os indivíduos, cada país possui fundamentalmente sua cultura e forma de pensar. O papel do Japão consiste em contribuir para a elevação da cultura, deleitando a humanidade por meio do belo. Podemos compreender isso claramente observando principalmente as magníficas paisagens das montanhas e dos rios do nosso país, as abundantes variedades de flores, plantas e árvores, a sensibilidade aguçada de seu povo em relação ao belo, a excelência de seus trabalhos artesanais. Todavia, por desconhecimento desse princípio e como consequência de sua extrema e irresponsável ambição, o Japão acabou sofrendo aquela amarga derrota na Segunda Guerra Mundial. Nem é preciso dizer que o fato de até ter sido privado do uso de armamentos para não provocar novas guerras foi obra de Deus, a fim de despertar os japoneses para sua verdadeira missão. Ultimamente tem-se falado muito sobre rearmamento, mas se trata apenas de uma medida de defesa, sendo evidente que não existe outra intenção. De acordo com o exposto acima, o caminho que o Japão deve seguir daqui em diante é óbvio. Ou seja, se tiver isso como objetivo, creio que alcançará, sem dúvida, a paz e a prosperidade eterna. Sabendo dessa verdade, baseado nesse pensamento, venho me esforçando já há algum tempo nesse sentido. Como medida concreta, primeiramente projetei a construção de um pequeno paraíso do belo, com a intenção de apresentá-lo ao mundo. Os locais que preenchem este requisito estão, sem dúvida, nas cidades de Hakone e Atami, evidentemente pela facilidade de transporte, pela beleza da natureza, pela existência de fontes termais e da excelência do clima e do ar. Assim sendo, escolhendo nessas duas cidades, locais sobretudo pitorescos, pensei em construir um ambiente ideal e artístico, unindo a beleza natural e artificial. Desse modo, finalmente consegui concluir em Hakone o protótipo do paraíso terrestre e o Museu de Belas Artes. A respeito disso, como é do conhecimento dos senhores, até hoje não havia no Japão nenhum museu de belas artes tipicamente japonês. Existiam, sim, museus de belas artes chinesas, de belas artes ocidentais, de arte sacra, este último nas dependências do Museu Histórico e outros. A situação era que nem mesmo os japoneses podiam admirar as belas artes do próprio país. Se um estrangeiro viesse ao Japão e quisesse apreciar obras de arte tipicamente japonesas,
era impossível satisfazer seu desejo. Isso, creio eu, constitui uma grande falha por parte do Japão, que é considerado o país das belas artes, não é verdade? Portanto, se essa falha puder ser corrigida, mesmo que parcialmente pelo nosso museu, será para mim uma inesperada felicidade. Também gostaria que os senhores tomassem conhecimento de outro fato. Desde os tempos remotos, o Japão possui em abundância magníficas obras de arte, das quais poderia se orgulhar perante o mundo. Entretanto, até o término da Segunda Guerra Mundial, elas eram propriedades intocáveis, preservadas com todo zelo pelas famílias milionárias e nobres e raramente expostas ao público. Creio que isso ocorria devido à ideologia monopolista e feudal. Agora que o Japão se tornou uma nação democrática, obviamente isso se tornou uma ilusão do passado. Originariamente, as obras de arte existem para serem mostradas ao maior número de pessoas possível. Creio que alegrar o ser humano e imperceptivelmente melhorar sua natureza é a razão de sua existência. Assim sendo, é preciso, antes de mais nada, erradicar essa ideologia e libertar a arte. Felizmente, após a guerra, em decorrência das grandes reformas nacionalmente promovidas, os inúmeros patrimônios culturais que estavam guardados como tesouros foram colocados à venda no mercado, sendo evidente o quanto isso foi benéfico para a construção do nosso Museu de Belas Artes. É um museu de pequeno porte, mas desejo torná-lo um modelo para os vários museus que, por certo, serão seguidamente construídos tanto no Japão como no exterior. Com esse objetivo, trabalhei arduamente desde seu início até a conclusão. Evidentemente, também são de minha autoria os projetos dos jardins. Nestes, dispensei atenção a cada árvore e planta. Por ser obra de um amador, pode ser que apresente várias imperfeições. Se de alguma forma ele puder ser útil, sentir-me-ei satisfeito. Além disso, no que concerne ao ambiente e às instalações, creio que tomei as precauções necessárias, pensando até em possíveis bombardeios aéreos, incêndios, roubos. Portanto, ele também será uma referência útil à conservação de obras do nível de Tesouro Nacional. Acredito que os senhores tenham compreendido de forma geral meus propósitos. Por conseguinte, devo afirmar que não tenho outro objetivo além de desejar a concretização da natureza intrínseca do Japão, que é o país do belo, o paraíso do mundo. Em um futuro próximo, pretendo construir protótipos do paraíso terrestre e, concomitantemente, museus de belas artes nas cidades de Atami e Kyoto. Encerro minhas palavras aproveitando para expressar meu desejo de poder contar com o apoio de todos os senhores. Jornal Eiko número 164, em 9 de julho de 1952. Compartilhe os ensinamentos de Meishu Sama.